verdade, o bronzear é uma resposta da pele a uma agressão que ela sofreu. Quando ela sofre, ela se sente ofendida, agredida, ela produz a melanina. Hoje a gente fala bronzear, antigamente falava queimar, né? O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. E eu sou Graciema Freitas e esse aqui é o nosso papo a gente inventa. E o que a gente está inventando hoje? Vamos bater um papo sobre como controlar de forma harmoniosa o envelhecer da nossa pele. Para isso, a nossa convidada de hoje é a dermatologista doutora Adriana Biagioni. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que é apaixonante. Como dermatologista, é o que eu mais gosto de fazer. O prazer é nosso. Doutora, a gente sabe que alimentação, estilo de vida, genética, tudo isso influi na forma como o organismo e a pele, principalmente, envelhecem. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Essa interação está sendo cada vez mais estudada e melhor entendida pela ciência, né, por nós. Então, assim, um fato que eu acho muito interessante e que é relativamente recente é o seguinte: nós recebemos a nossa carga genética através do nosso DNA. E nós acreditávamos que esse DNA, que nada mais é do que um grande livro de instruções de como o nosso corpo deve funcionar, que ele era imutável, que o que estivesse escrito ali naquele livro ia se cumprir e pronto, acabou. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que algumas dessas instruções, elas podem ser ligadas ou desligadas. Então, existem genes no nosso corpo que têm como se fosse um interruptor. Eu gosto de fazer essa comparação. E esse interruptor, ele pode ser ligado ou desligado. Então, nós podemos ligar interruptores de genes que são favoráveis à nossa saúde e desligar genes ou instruções que podem ser desfavoráveis à nossa saúde. Gente, que maravilha! É interessantíssimo, né? Isso não é verdadeiro ainda para algumas instruções, para alguns genes, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um gene que vai determinar uma doença chamada anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Aquele corpo tem uma instrução para fabricar hemácias, que são as células vermelhas do sangue, no formato de foice. E a hemácia nesse formato não funciona direito. Então, isso a gente ainda não consegue modular. Entretanto, genes relacionados à boa saúde, à longevidade, à melhor resposta a tratamentos, por exemplo, a gente consegue fazer isso. A gente consegue ativar esses genes. E a gente consegue fazer isso através de várias coisas. Então, através de alimentos, através de fitoterápicos, através de suplementos, através de atividade física, né? Através da vitamina D. Então, a gente descobriu, por exemplo, que a vitamina D, ela é responsável por regular o funcionamento de mais de 2.000 genes. Mas para fazer esse papel, ela tem que estar num determinado nível no nosso corpo. Que é mais alto que o que se considera hoje em dia. E aí o que se considera hoje em dia, a gente tem que perguntar assim, o que se considera onde, né? Porque nos Estados Unidos e na maioria dos países no mundo, o mínimo de vitamina D de dosagem sérica é de 40. Aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, era 30. Fizeram uma revisão, há poucos anos atrás, e colocaram esse nível de suficiência para a imensa maioria da população, o nível seria 20. Mas para esse efeito de regular os genes, ela tem que estar mais alta, tem que estar ali pelo menos 60, entre 60 e 80. E quando a gente vai para a literatura, é isso que a gente vê, né? Que para a saúde de osso, o ideal seria que ela estivesse pelo menos ali entre 35 e 38. Para a nossa imunidade e para a melhora da saúde, pelo menos ali em torno de 60. Então, todo mundo precisaria suplementar a vitamina D. Eu tenho muito cuidado com essas generalizações, né? Então,
é porque a questão da vitamina D no corpo, ela depende de muitos fatores. Então, depende da idade do indivíduo, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo menos vitamina D. Da exposição ao sol. Perfeito, da exposição ao sol. Então, quanto de área de corpo que está exposta. Que hoje em dia todo mundo precisa, tá todo mundo trancado dentro de casa, né? Pois é, se a gente está num centro urbano ou não, se a gente está, dependendo da altitude que se está do nível do mar, a distância do Equador, se está usando filtro solar ou não, se tem vidro na frente ou não. Então, são muitos fatores. O que eu costumo fazer na minha prática, né? É um exame que eu peço de praxe, depois de fazer toda a anamnese do paciente, ver a alimentação, ver o histórico todo, ver a prática de atividade física, o quanto que essa pessoa se expõe, se ela tem histórico de problema de pele, de câncer de pele. E aí eu peço a dosagem sérica da vitamina D. E dependendo como está, aí eu proponho ou não a reposição. Então, assim, eu diria que uma grande parte da população hoje que vive nos grandes centros urbanos pode se beneficiar de suplementação. Mas eu não acho que isso deve ser feito de maneira indiscriminada, né? A dose também deve ser bem personalizada, porque excessos também fazem mal. Como a gente sempre fala, nada de pegar a receita do coleguinha. Exatamente. Tudo com um acompanhamento. Né? Com acompanhamento, exatamente. Até para ver se aquela vitamina D que aquela pessoa está tomando, se a dose que ela está tomando está adequada, se está sendo absorvida, se está sendo ativada. Porque a vitamina D ela precisa ser ativada no nosso corpo. E para isso a gente precisa de outros nutrientes também. Uhum. Que a gente, quando você estava falando sobre DNA, genes e tal, a gente pode falar bem ilustrativamente que seria uma sementinha que vai germinar e crescer conforme a gente regar e cuidar dela, né? Porque a propensão, as tendências genéticas estão ali, né? A genética seria essa semente que pode ou não florescer dependendo de como a gente cuidar dela. Eu acho que é uma comparação que pode ser feita, né? E aí a gente pode pensar assim, como é que está esse solo? Será que esse solo está recebendo os nutrientes para que essa planta floresça na sua plenitude? Água demais, água de menos, sol demais. Exato, eu acho que é uma boa combinação de fatores, né? Exatamente. Agora, doutora Adriana, vamos falar de colágeno. Ai, Jesus! Ai, Jesus! O que é isso? Olha só, outro dia eu estava vendo uma criança, devia ter seus 2 anos mais ou menos, coisa mais fofa do planeta. Aí ela estava se encaminhando para perto de mim, estava aquela coisa, né, andando assim, e aí eu segurei a criança. Quando eu segurei, o bracinho dela é vivo. Durinho. E a pele, a textura, a saúde que grita assim na pele. Durinho. Me conta uma coisa, a partir de que idade começa o processo de perda de colágeno? Eu acho que é a hora que a gente nasce. Não é possível. É quase isso. A gente não é à toa que a gente fala pele bumbum de neném, né? Que é aquela coisa mais fofinha, mais linda, mais, né? Então, vamos lá. O processo de produção e de quebra do colágeno, ele existe desde que a gente está no útero da mãe, praticamente. Só que essa produção, ela supera a quebra. Lá por volta dos 25 anos de idade, a gente começa a ter a queda de um hormônio chamado DEA. É um hormônio produzido nas adrenais. E esse hormônio... O que são adrenais? O que são adrenais? Adrenais são 2 glândulas que nós temos que ficam em cima dos rins. Tá. Por isso que elas são chamadas de adrenais. Adrenais ou suprarrenais. Tá. Agora já... Agora já deu para lembrar, né? Lá da anatomia da aula de biologia. Né? E essas glândulas adrenais, elas são responsáveis por uma produção de diversos hormônios. Entre eles que na pele é um dos principais responsáveis por estimular a produção de colágeno também. Então, a partir dos 25 anos de idade, esse hormônio naturalmente começa a ter um declínio. A partir dos 25 já estamos na roubada. A partir dos 25 a gente começa a ter um pouquinho mais de queda. Entretanto, é por volta ali do climatério,
Né? Ali depois dos 40 anos, 45. É que vai Que aí ele ladeira abaixo. abandona, dá gente- tchau e some de vez. Que a gente começa a perceber mais intensamente essa perda do colágeno. E é até essa faixa etária, aí os 45 até 60 anos, que é o período assim, dos 30, 35 até os 60, vá lá, é o período que a gente ainda consegue fazer tratamentos com bons resultados para nova produção de colágeno. Dá para suplementar colágeno ou isso é ilusão? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Eu já participei de alguns congressos, né? E inclusive fiz uma revisão literária por causa disso. E esse é um tema que ainda é debatido nos congressos de dermatologia. Nós não temos trabalhos muito robustos que nos afirmem bater o martelo. Porque esses trabalhos que são feitos ou com um número muito pequeno de pessoas, de pacientes, ou então são feitos com composições diferentes de colágeno, fórmulas diferentes, associações diferentes. Então é muito difícil a gente bater o martelo. Então tomar aquele negócio horroroso não adianta nada. Pois é, a história é a seguinte, o colágeno ele é uma proteína muito longa. E proteína de cadeia grande a gente não consegue absorver. Até algum tempo atrás, a gente só tinha compostos dessa proteína grandona quebrada em pedaços, só que eram pedaços muito grandes. Então a absorção era muito pequena, porque a gente também teria que quebrar aqueles pedaços, já parcialmente quebrados, para que eles tomassem um tamanho que nós conseguíssemos absorver. Mas hoje tem o tal dos peptídeos, Exato. né? Exatamente, tem os peptídeos de colágeno. Peptídeos é o seguinte, o colágeno ele é feito, a proteína em geral ela é feita por um pedacinho, um tijolinho chamado aminoácido. Quando um aminoácido gruda no outro, ele vira um peptídeo. Então a gente tem dipeptídeo, são 2 peptídeos, são 2 aminoácidos. Tripeptídeo são 3 tijolinhos, né? Então o que eles fizeram? Conseguiram uma tecnologia em que quebraram essa cadeia grandona em vários tijolinhos, conjuntos de tijolinhos menores. Isso facilitou a absorção. Facilitou a absorção. Tá. Né? Agora, nós não... Tem de cápsula? Porque meu sonho era ter um colágeno que desse pra engolir. Porque eu já tentei tomar aquele negócio, eu não. o Eu tomo 3 retrogusto, dias, né? tomo, começa a embrulhar, é ruim demais, eu já misturei em tudo que podia misturar. E agora, já que você tá falando que não é assim tão coisa, eu não vou nem tentar. A história é a seguinte, a quantidade que a gente tem que tomar é uma quantidade grande. Então, daria um número muito grande de cápsulas. Hoje a gente tem a opção de fazer em goma, de mascar goma, como se fosse uma jujuba. Uma balinha com a Uma cara bala boa. de jujuba, isso. Geralmente ali a dose é 1/4 a metade da dose usual do pó. Então você teria que consumir de 2 a 4 jujubas daquela. Né? A gente não tem a garantia de que aquele tijolinho vai ser teleguiado para a pele, né? Porque são tijolinhos que são usados no nosso corpo para outras coisas também. Então, assim, Vai para onde o corpo tiver Demanda, a maior será? necessidade. teórica, acreditamos que sim, mas nem isso a ciência tem certeza. Então, qual que é a história? O que a gente costuma fazer? Quando você vai fazer um tratamento para estimular o colágeno, para que a pessoa produza colágeno, o colágeno é fabricado por células. Uhum. Então, a gente estimula a célula, estimula o corpo a produzir o colágeno e dá esses tijolinhos. Porque isso vai facilitar. O que a gente vê na clínica? Né? A gente vê que muitas pessoas notam melhora da pele quando estão em consumo desses tijolinhos. Seria um suplemento, realmente. Ele está só ajudando, dando um empurrãozinho a mais. Está dando um empurrãozinho a mais. Porque nós temos, na verdade, no mínimo 7 tipos de colágeno no corpo. Alguns estão predominantemente na pele, outros estão predominantemente nas articulações. E eu achando que era só o tal do colágeno 1 e o colágeno 2. Pois é, temos 7 tipos de colágeno. E na parte de ortopedia e de fisiatria, essa ajuda do colágeno para as articulações, ela já foi comprovada. Tanto é que faz parte de tratamentos eu mesmo. tomo o C2 para o joelho. Exatamente, esse aí é o tipo de Quando eu lembro, colágeno. né? Porque eu não tenho disciplina nenhuma, mas Mas tem que ser de recomendado, forma contínua, tem. senão...
Exato, e para a pele não é diferente. Então, quando a gente tem um estímulo para a produção de colágeno, o corpo ele leva 90 dias para produzir aquela proteína. Então, quando a gente começa a consumir colágeno, a gente pode começar a perceber o efeito 3 meses depois. É porque tem muita gente que quer um efeito Mágico. poção mágica, E né? 10 dias depois tem que estar com a É. pele perfeita. Exato. E não é bem assim, né? E para produzir colágeno, a gente precisa também da vitamina C. Então, a maioria desses suplementos vem acrescido de vitamina C e de silício. Então, essas fórmulas, muitas vezes, elas vêm somadas a isso, né? A gente pode mandar manipular ou pode comprar pronto. E o tal do Verisol? O Verisol é esse peptídeo do colágeno, é uma marca. Ah, é uma marca. É uma marca, é um insumo. Ah, tá. Por exemplo, as fábricas compram ou o Verisol, que é uma marca alemã, é uma fábrica que vende esses peptídeos lá, Uhum. ou o Peptan, é uma outra marca. Ah, É como tá. se eu falasse assim, vou fazer um colar de contas vermelhas. As contas vermelhas são compradas lá na Alemanha. Entendi. Então, eu vou fazer vermelha com verde, eu vou comprar a vermelha lá do Verisol e vou Uhum. comprar verde de um outro lugar. Tá, entendi. É a Agora, matéria-prima. Eu tenho uma curiosidade. Tem alguma, porque assim, eu sou dessas que queria uma fórmula mágica, porque eu não tenho disciplina. Ah. Tem alguma... Aproveita que tá sonhando, pede um pônei agora. um pônei rosa. Tem alguma forma da gente minimizar o envelhecimento da nossa pele? Não agora, nessa altura da minha vida. Eu acho que a gente são coisas que têm que ser começadas lá atrás. Aos 25, na hora que começar a decair, eu acho que é hora de pensar nisso, né? Mas para a minha geração, que não pensou nisso, que foi uma geração que... Eu não cheguei a fazer essas loucuras, não, mas teve gente que passou óleo de avião na pele, Coca-Cola para queimar, raíto de sol e N outras coisas, né? Foi uma geração que não Nossa. teve a preocupação com o envelhecimento da pele que essas novas gerações estão tendo. Quer dizer, também nem sei se estão muito, não. Na minha Mas tem época, alguma nem coisa que filtro dá... solar existia. Gente, teve uma época que o pessoal passou folha de figo para poder queimar e tinha queimadura de 3º grau. O pronto-socorro ficava cheio de gente queimado. Tem alguma coisa que dá para fazer para minimizar esse envelhecimento? Bom, muita coisa do que já aconteceu já deixou a marquinha ali, né? Então, essa exposição solar lá da infância e da adolescência começa a mostrar os seus efeitos na vida adulta. Então, manchas de sol, o próprio envelhecimento da pele, isso aí tudo. A época que a gente mais toma sol é até os 23, 25 anos de idade. Eu passava o dia inteiro na praia. Eu sou carioca, Sim. morava em Copacabana, cresci em Copacabana. Era o dia inteiro na praia. Mas sua pele é linda. Sua pele é muito linda. Cuidou bem E dela. olha que eu já fiz várias loucuras quando novinha. Então, hoje a gente sabe disso, né? Que o dano do sol, ele acontece lá atrás e vai mostrar agora. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu acho assim, fazer uma exposição solar adequada ao seu tipo de pele, né? Sem exageros. Devidamente protegidas, mas sem exageros, uma alimentação adequada, evitar fatores que nós sabemos que contribuem para envelhecimento não só da pele, como do nosso corpo, né? Que é o tabagismo, evitar poluição, se possível, evitar bebida alcoólica. Todas, né? Não tem como, né? Evitar consumo de industrializados, porque é o seguinte, o fator externo, né, todos esses fatores que contribuem para o envelhecimento, o fator externo que mais envelhece a pele é a exposição solar inadequada. Esse é o carro-chefe, né? E ao lado dele, nós temos todos esses outros fatores que vêm aí da alimentação, dos hábitos de vida, né? Então, fatores raciais, genética, também influenciam, né? Tem determinados tipos de pele, determinadas raças que parece que envelhecem numa velocidade menos agressiva, né? Gente muito clara tem tendência a envelhecer a pele muito mais rápido, né? Sim, perfeita observação. A pele negra, ela tem um filtro solar natural que se chama melanina.
né? A melanina, ela protege a célula desse dano. E a pele clara, ela tem menos melanina, então ela não vai ter tanto essa proteção. A outra coisa é a pele oleosa, ela tende a envelhecer mais lentamente do que a pele seca, ela sofre menos. Dá meio Então, que uma hidratada, uma irrigada Segura na um pele. pouco mais a hidratação da pele. Então ela é mais espessa, geralmente, né? Então Mas ela às vezes protege uma mais. pele, tem muita gente também que confunde uma pele oleosa, ela pode estar desidratada, né? Isso mesmo, oleosidade é uma coisa, hidratação é outra. A oleosidade é a quantidade de sebo mesmo, né? De óleo, de gordura da pele. E a hidratação é o nível de água. Então você pode sim ter uma pele oleosa e desidratada ao mesmo tempo. E aí a gente usa hidratantes que são, hoje em dia a gente tem, né, no mercado isso, hidratantes que são feitos em veículos apropriados para não piorar a oleosidade e não obstruir mais os poros. E a hidratação de dentro para fora, que é muito importante também. Uhum. Total. Né? Na verdade, dizem que é mais importante até, né? Eu acho também. Ou seja, a gente, como vive num país tropical, de muito calor, a gente tem muita perda transepidérmica de água também. Sim. Né? Então, é importante a gente manter essa proteção. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco da oleosidade natural da pele, da elasticidade. A gente tem o hábito de tomar muito banho, tomar banho quente, Sabonete de usar demais. muito sabonete, sabonetes com pH. Mas eu que não consigo irrita. tomar banho sem sabonete. Eu sei que não faz bem, assim, mas não dá pra... Passa rapidinho, mas passa de novo, né? Não tem como. Aí a dica que eu dou, né, porque realmente é um hábito que é muito difícil, né? Nós pegamos dois hábitos, né? Do europeu de usar o sabonete e do índio de tomar muito banho. Então, a dica que eu dou é a seguinte: se vai tomar mais de um banho por dia, preferencialmente usar sabonete só em um dos banhos. Se não der, usa o sabonete só nas áreas de dobra. Não usar bucha, não usar esfregão, não usar toalhinha. Existem hoje sabonetes líquidos, de preferência, que tem um pH mais próximo que o pH da pele. Eu Né? adoro líquido, eu só uso líquido. E então eles são menos agressivos. Antigamente a gente só tinha um sabonete em barra, né? E para ser em barra, ele já de uns tem... esfoliantes, dá umas esfregadas, melhor ainda, né? Acha que tá matando as células mortas. O esfoliante no rosto, no corpo, ele pode ser usado de vez em quando. Uma vez a cada né? 15 dias? Uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por semana, se a pele for muito oleosa, se estiver muito suja, mas tem que evitar. E a pele da gente, ela vai mudando, né? Sim. Quando a gente é criança é de um jeito, na adolescência é de outro, na menopausa é de outro. Nossa, pele feminina, mais ainda por causa da alteração hormonal, né? Tem determinados períodos do ciclo que a gente tá explodindo de óleo, de espinha, de tudo. É isso mesmo, a pele ela tem receptor para todos os hormônios. Então, nós sofremos mais com essas variações mesmo. Às vezes, no mesmo ciclo menstrual, né? Na fase do ciclo está de um jeito, na outra fase do ciclo está de outro. Ela vai mudando mesmo. A gente tem que sempre estar se observando, né? Sim. E até se a gente muda de lugar, né? Por exemplo, eu viajo, nossa, em tal lugar, o clima é outro, A água. a água é outra, a comida é outra. O cabelo, A umidade gente é percebe que outra. O cabelo, quando a gente lava em Nossa. determinados lugares, muda completamente, né? Exatamente. Cabelo a gente percebe na hora. É. Agora, doutora Adriana, a gente fala aqui, né, para muitas mulheres. E nós sabemos que no mundo, principalmente Brasil, né? O Brasil, assim, a mulher é Mas muito... o campeão da cirurgia plástica para começo de conversa, né? Já começa daí. Que a mulherada já é super ligada na aparência, na beleza, em padrões estéticos impostos e obrigatórios, né? E a mulher, ela é muito cobrada com relação à juventude, à aparência dela. E o que acontece é que para muitas dessas mulheres, com essa cobrança, vem a eterna busca da fonte da juventude, do corpo e do rosto perfeitos, né? Essa coisa da cirurgia plástica. A gente tem uma costa, né? O Brasil tem uma orla enorme, muita gente vai, né? Vai para a praia, então corpos expostos. E aí, nessa busca... frenética.
Frenética, exatamente. Muitas mulheres acabam exagerando um tanto quanto em procedimentos que acabam deixando elas com aparência até mais velhas ou até, vamos colocar aqui na real, deformadas. Por que, assim, vamos pegar um exemplo. Um procedimento como harmonização facial virou, em muitos momentos, uma demonização Já facial. virou meme, né? Por que isso acontece, né? Eu acho que a gente vem assistindo a uma evolução assim, de padrões de beleza, né? Até pouco tempo atrás, o padrão de beleza feminino era um rosto oval, mais delicado, de traços delicados. E isso veio evoluindo com a mulher se tornando mais empoderada, assumindo mais responsabilidades, assumindo cargos mais importantes e com essa masculinização da mulher, né? E com isso, a gente começou a perceber na mídia, nas redes sociais que começaram a surgir também e começaram a fazer parte do nosso dia, essa busca por traços mais masculinos, também na face, mais marcados, linhas mais retas, ângulos mais retos, rostos mais quadrados. E o pessoal começou a embarcar um pouco nisso, né? E essa coisa da exposição na mídia social, né? As pessoas começaram a ter desejo por aquilo. Então, assim, eu recebi várias vezes em consultório, eu quero a boca da fulana de tal, eu quero o rosto, eu não gosto do formato do meu rosto, moças lindas com rostos delicados, querendo transformar o rosto em rosto quadrado. Colocar mandíbula. E eu nunca fui a favor disso por uma questão minha mesmo, de estética. Eu nunca achei que isso seria uma harmonização facial. Eu acho mesmo porque tá ficando todo mundo igual. Todo mundo igual, exatamente. Virou uma padronização feita em série, assim. A gente olha, todo mundo tem o mesmo bocão, todo mundo tem a mesma sobrancelha, tá tudo muito... Até os cílios, né? Os cílios postiços aí, cada coisa, né? Parece enfim, um todo às vezes, né? Então, eu acho que veio caminhando um pouco nisso. Vem também incentivando isso a própria indústria farmacêutica. Porque para fazer procedimentos desse nível, você tem que aplicar grandes volumes de produtos. Então, são procedimentos que muitas vezes chegam aí a 20 mil, 30 mil numa sentada, né? E acho que é uma questão de mostrar poder, mostrar status, vem essa questão aí das influencers, né? E os próprios colegas médicos e não médicos postando e mostrando. Eu fico vendo, às vezes, determinadas coisas que as pessoas fazem. Esses dias eu vi uma bunda gigantesca, uma coisa desproporcional, e todo mundo falando, nossa, que lindo, quanto que colocou, como é que não colocou. Eu fiquei pensando, falei, gente, porque a gente está colocando substâncias desconhecidas dentro do nosso organismo. Por mais que tenham testes, tenham avaliações, eu não sei, eu penso muito nisso, eu sou super cagona para procedimentos invasivos. Você quer fazer, ok, faz, fique feliz, tá tudo certo. Agora, eu tenho pavor, morro de medo. Porque eu já vi tanto trem dando errado, que eu falo, meu Deus, se ficar torto. E a médio e longo prazo, para onde que isso vai? Porque o organismo não absorve isso, assim, do nada. Não sei se eu tô falando bobagem. Então, não evapora, não elimina, não sai na urina, igual outras coisas que a gente toma. O que isso vai dar? Onde que isso vai parar? E esse excesso de procedimentos, eu tenho muito medo, assim, de para onde a gente está encaminhando, sabe? Não sei se é uma frescura minha, se é um medo, assim... Não é frescura, não. É uma preocupação nossa, inclusive das sociedades de dermatologia e de cirurgia plástica, né? Eles estão empenhados nisso, inclusive juridicamente. Em relação às substâncias, existem substâncias que já foram aprovadas no passado e que hoje foram banidas, que são usadas. Pode ser que alguém use ainda substâncias que não são mais regulamentadas no Brasil, né? Não posso te dizer que
que foi totalmente abandonado. Existem substâncias permanentes, né, que ainda são aprovadas no Brasil para uso, ainda são usadas, mas a imensa maioria das substâncias que nós usamos hoje em dia, que é o que eu uso no consultório, são substâncias que são temporárias, são biocompatíveis, então elas têm uma similaridade com substâncias que existem no nosso corpo. Elas são reabsorvidas, né? Por isso são temporárias. Por isso a cada ano, a cada 2 anos, você precisa ir lá e refazer. Não fica nenhum resíduo? Pois é, pode ficar sim. Hoje nós sabemos que pode ficar. Então, assim, por exemplo, o ácido hialurônico, que é um desses biocompatíveis, que é usado há mais de 20 anos e é usado no mundo inteiro. E tem muito estudo sobre segurança e sobre riscos. Teoricamente, a imensa maioria dos produtos de ácido hialurônico ficaria no corpo em torno de 12 meses. Entretanto, tem pessoas que o produto fica lá por mais tempo. E isso não é tão raro assim. Tá? Eu mesma já peguei vários pacientes. Eu fiz um procedimento há 15 anos atrás, ele ainda está aqui. Vamos fazer ultrassom para a gente ter certeza e o produto está lá. Essas reaplicações vão deixando cada vez mais um pouquinho de resíduo, um pouquinho de resíduo. Eu acho que é por isso que as pessoas, num determinado ponto, depois começam a ficar deformadas, não? Não necessariamente, não necessariamente. Muitas vezes essas substâncias, elas podem ser reabsorvidas, no caso o ácido hialurônico, por exemplo, né? Mas a maioria dos casos que eu vejo é porque se já está lá, se a estrutura já está lá e está legal, para que injetar mais? Né? Você não vai injetar, mas você como médico, você não vai injetar onde não precisa. Né? Eu, às vezes, pego um paciente meu que fez ano passado, eu falei assim, olha, ainda está legal, não vamos aplicar mais. Vamos esperar mais um pouco. Do querer mais, e quem fez acha que já acabou, que tá precisando de novo, já tem uma ruguinha aparecendo aqui, aí quer colocar mais. Eu pus um tanto de boca, mas achei que foi pouco, quero mais boca, porque a pessoa vai perdendo parâmetro também, perdendo medida. Vai perdendo medida e acha um profissional que faça. Essa é a questão. Assim como vocês também já devem ter visto, pessoas que procuraram uma cirurgia plástica e eram lindas, maravilhosas e não tinham indicação de fazer cirurgia plástica e algumas vezes acabam tendo complicação. Né? Quantas moças lindas, magras que a gente viu aí fazendo lipoaspiração, que a gente olha e fica assim, gente, aonde que ia tirar a gordura, né? Seria uma então, distorção, assim, de imagem? Isso é comum e eu acho que está muito mais comum com essa ascensão das redes sociais. E por dos causa filtros. Então, assim, quando chega, por exemplo, eu comentei, né? Eu recebi uma moça linda, 32, 33 anos, um rosto delicado, um rosto redondo, oval praticamente, que é uma beleza clássica. Ela tinha traços delicados e ela queria botar o rosto dela quadrado. Eu falei, eu não vou fazer. Né? Claro que eu falei com muita delicadeza e indiquei para ela outras coisas. Falei, olha, por que você não faz isso e tal? Vai realçar isso, esse traço seu. Você tem um rosto tão bonito, você tá tão jovem. Eu acho que ela vai procurar um profissional e não vai parar enquanto não encontrar alguém que não faça. Eu vi outro dia uma menina de 22 anos fazendo botox preventivo. Eu falei, gente, quando essa menina tiver a minha idade, como é que ela vai estar? Essa questão do botox preventivo é o seguinte, essa onda começou muito lá nos Estados Unidos. Fazer botox abaixo dos 30 anos de idade, abaixo até dos 25 anos de idade. Eu falo que o botox ele tem indicação, ele não tem idade. Eu tenho uma paciente que começou a fazer botox na área dos olhos, para pé de galinha, com 26 anos de idade. Porque ela parou de sorrir para tirar foto, com 26 anos de idade, ela não tirava mais foto sorrindo. Com 60, ela tá com o olho esbugalhado, não tem mais onde colocar. Não, eu fiz o botox nela na área dos olhos e a vida dela mudou. E ela ficou muito feliz, muito satisfeita, tirar foto, ótimo. Eu comecei a fazer botox em mim. Mas tem a medição também, né? Olha. Para pé de galinha, em mim, eu comecei com 35. Porque foi quando começou a me incomodar, né? Eu tenho uma cliente que com 23 anos, eu falei com ela, você precisa fazer botox, senão sua testa vai ficar toda marcada. Porque ela era tão expressiva. Agora eu tô até com medo. Que com 23 anos, a testa dela estava ficando riscada. Então, o que eu falo que é o botox preventivo? O botox preventivo é aquele que você faz antes da linha ficar marcada com você em repouso.
Porque o Botox, ele é indicado para aquela linha de movimento. Ele vai diminuir a contração do músculo. Uhum. Então, essa ruguinha que eu faço assim e ela aparece aqui, eu vou começar a fazer quando ela começa a ficar marcadinha. Ou quando eu estou incomodada com ela. E é muito tênue isso. Na anamnese, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a pessoa não está enxergando pelo em ovo, Uhum. né? Porque é muito delicado. Porque a gente tira uma foto, hoje você vai lá, dá zoom na foto e enxerga todos os defeitos que tem na foto, gente. todos os poros, né? Pois é, mas a gente tem que falar assim, mas a pessoa não fica te olhando com lente de aumento na rua, É. né? E a gente tem que aceitar um pouco isso também. É uma coisa difícil porque, por exemplo, eu tô com 49 anos. A minha avó com 49 já era uma senhora, era uma velha. Era uma velha, né? Hoje, eu ainda tenho coragem de botar um maiô e ir na piscina. Mas a minha avó usava saia comprida. Mas Né? olha só, agora Então, vou te pedir perdão, mas como assim coragem, gente? Eu tenho 5,6 e vou de biquíni linda pra piscina. pois é. Eu É porque você sem é carioca, mineira é mais reservada. Mas eu também vou, assim, não vou feliz igual eu ia quando eu tinha 25, não, mas eu vou, hoje eu liguei, foda-se, mas assim, claro que eu não vou com a mesma autoconfiança que eu colocava um biquíni com 25, Aham. mas eu acho que a gente tem que, eu não sei, eu acho que esse encarnamento, essa preocupação muito com estética, com coisa, está fazendo as pessoas deixarem de viver, de aproveitar a vida, de aproveitar o presente, né? Fica todo mundo muito neurado com coisas que, na verdade, se a gente for considerar a vida em si, tem muito pouca importância em relação a outros aspectos, né? Então, mas eu acho que isso é a maturidade que traz pra A gente quer estar com a pele boa, quer estar com a quer pele tá boa. bem, quer tá bem. Mas- Gente, eu se eu estiver aparentando que eu tô 5 anos a menos, eu tô muito feliz. Não preciso ficar parecendo uma cocotinha de 18. Eu não tenho 18 anos, né? Não tenho cabeça de 18 anos. Tenho filho, tenho família, tenho trabalho, né? Não quero vestir roupa de cocotinha de 18 anos, né? Já passei dessa fase. Então, se eu estiver aparentando 5 anos, tá ótimo. Eu quero que olhe assim, nossa, tá bem, tá com saúde, tá saudável. Então, é esse o público que me procura. Uhum. E as pessoas agora estão ficando assustadas também. Esse espanto que vocês estão demonstrando aqui, né, essa crítica que vocês estão fazendo aqui, é o que a gente tem escutado cada vez mais. Sim, não. E assim, a gente vê atrizes, até mesmo, como eu falei, mulheres que trabalham com imagem e que sempre são cobradas pela juventude, né? Eterna juventude. A eterna juventude, a eterna beleza, que parece que é um tema que tem no filme A Substância, que eu não assisti porque já soube que tem cenas fortes que para mim não cabe, eu não consigo assistir, mas que o tema é esse, né? Da mulher Você sabe 50, porque assim, a gente fica que é vendo super cobrada. aquelas fotos de antes e depois, você fala, nossa, eu também queria um depois desse, né? Uma vez eu tava num grupo de amigas e uma amiga me falou, olha essa transformação. A hora que eu vi, a mulher ganhou assim uns 30 anos, eu falei, gente, eu também queria isso. Aí você vai vendo resultados milagrosos, e uma das coisas que eu acho que as pessoas hoje precisam ter muito em mente é que entre o antes e o depois, tem um durante que não é mostrado para vocês. Né, a gente teve recentemente aí questões mais polêmicas com peeling de fenol e tal. Eu, primeira vez que eu vi alguma coisa que eu nem sabia que era fenol, que era peeling de fenol, eu vi um antes e um depois que eu falei, eu quero isso. Aí me mandaram uma coisa da médica, a gente começou a olhar e ficamos no grupo das amigas. A gente ficou maratonando os reels da mulher e uma mandava, olha esse, olha esse, olha esse. Nós enlouquecemos e a gente já estava pensando em fazer uma caravana e visitar e fazer o troço lá. Quando a gente foi ver com detalhes, aí olhar os comentários e tal, aí a gente começou a falar, não, peraí, e o durante? Porque você tava lá toda enrugada, de repente você tá 20 anos mais jovem, mas ninguém falou pra você que você ficou com a pele em carne viva, que você teve que ficar enterrada dentro de casa 3 meses sem poder sair, porque tava toda vermelha. Então, eu acho que esse antes e depois que eles ficam alardeando aí, é muito perigoso, e é isso que tá fazendo essa corrida louca, né? E
por exemplo, né, essa profissional em especial, eu não lembro o nome dela também, eu lembro que todo mundo perguntava, mas o que é, que substância que você usa? Ela não falava, e o pessoal falava, isso é fenol? E ela não falava, procedimento tal, e entra em contato com não sei o quê, era uma coisa assim, de meio que fazer uma lavagem cerebral no povo, para eles acharem que era o procedimento da vida. Então, assim, a gente teve essa polêmica recente aí, teve gente que morreu por causa disso, né? O que você fala pra gente desse tipo de procedimento, dessa busca louca que esse povo tá aí? O peeling de fenol, na verdade, ele é bem antigo, né? Ele foi desenvolvido lá na década de 60 por um médico chamado Baker, né? Que, na verdade, quem faz o efeito mesmo não é nem o fenol nesse peeling, é um outro óleo, um óleo de Croton, que é um óleo que só existe nos Estados Unidos, é caríssimo esse óleo. E o que acontece é o seguinte, ele é um peeling que era feito em rosto inteiro, muitas vezes abrangendo também o pescoço. Ele é um peeling extremamente agressivo, porque ele é profundo, né? Os peelings a gente classifica de acordo com a profundidade que ele penetra e a ação que ele faz nas camadas da pele. Uhum. Então, o profundo, ele atinge uma camada bem profunda na pele mesmo. Ele meio que necrosa a pele? É mais ou menos isso. O termo seria coagula, mas é mais ou menos isso, né? Não tem nada como o peeling de fenol. Ah, não tem laser, não tem plástica, não tem nada como o peeling de fenol. Ele cria uma nova pessoa, ele arranca aquela pessoa que está ali e faz uma nova. E o resultado dele persiste, é um resultado persistente. Entretanto, não é todo mundo que pode fazer o peeling de fenol, não é todo paciente que pode fazer, né? Então, você tem que ter uma indicação clara, você não pode ter... Pode ter, mas o pior não é nem isso. A questão é que ele é cardiotóxico. Ele pode dar uma arritmia cardíaca. E é uma arritmia cardíaca característica dele. Então, até o anestesista, porque tem que ser feito em bloco cirúrgico. Então, até o anestesista que vai entrar para fazer a anestesia, da sedação e anestesia para fazer o peeling de fenol, ele tem que entender qual é essa arritmia cardíaca, reconhecê-la e fazer o tratamento adequado. Não é tão simples. Não é tão simples. Errônea pode avacalhar o negócio mais. Pode, porque é um remédio só que reverte aquela arritmia cardíaca se ela acontecer. Então, não pode ser diabético, não pode ter pressão alta, não pode ter problema de coração, tem uma série de coisas. E aí o pessoal resolveu fazer isso em clínica. E aí, o que aconteceu? De lá para cá, esse peeling ele foi sendo aprimorado. De forma que, hoje em dia, nós usamos esse peeling em concentrações diferentes e ele pode ser feito em pequenas áreas do rosto, por exemplo, em consultório, em pacientes selecionados. Então, você vai selecionar o paciente, vai preparar o paciente, tem todo um preparo, tem que tomar medicação antes, enfim. Esse peeling, para você comprar, teoricamente, você teria que... Eu fazia, né, o peeling de fenol localizado. Para comprar, eu tive que preencher tanto papel e mandar tanta documentação. E dá até vontade de desistir. E é tão caro, você assina tanta coisa e você prepara tanto o paciente e acompanha ele todo dia, né, para fazer uma pequena área como pálpebra inferior, né? E aí o que acontece? Como no Brasil nós não temos uma legislação clara de o que é que o médico pode fazer, o que é que outros profissionais podem fazer, o que a gente assistiu nos últimos 20 anos foi uma invasão de profissionais que não são médicos fazendo procedimentos que teoricamente são complicados. Não é uma coisa tipo, tô na rua, resolvi entrar e fazer, né? Todo mundo resolveu aplicar. E assim, se eu não sei quais são as complicações, tudo me parece muito simples, porque existem outros peelings que realmente são mais simples e basta você passar na pele e acabou. Então, às vezes, a ignorância leva a pessoa a arriscar um pouco mais. Eu vejo procedimentos sendo feitos, às vezes, nas redes sociais, que eu falo assim, gente, mas nem por dinheiro no mundo, nenhum no mundo eu não faria, não quero nem fazer o curso disso, porque o risco é tamanho.
né? A gente sabe dos riscos e eu não quero fazer, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro à noite e dormir. Então, essa questão do fenol, assim, a gente usa o fenol também para outras coisas na medicina. Existe uma cirurgia de unha que a gente usa na matriz da unha. Então, ele não é só para esse tipo de tratamento, mas é um tratamento antigo que existe. A questão é que eu acho que foi feita por uma pessoa inabilitada, pelo que eu entendi, né? Num ambiente inadequado, de uma maneira inadequada. Mas eu fico pensando que esse foi um caso que tomou grandes proporções. Sim. Mas o que não deve ter de gente torta, defeituosa e com problema por aí também? Não deve ser. Tem muito, e as sociedades, como eu falei, né, principalmente a Sociedade Brasileira de Dermatologia, algumas regionais têm empenhado uma batalha jurídica, porque como não existe legislação, todo mundo pode fazer tudo. E aí vem a questão, eu falo que é briga de cachorro grande, porque vem a indústria farmacêutica e ela quer vender. Uhum. Então, estávamos discutindo, há uns dias atrás, no nosso grupo de colegas médicos, e um colega falou assim, gente, acabei de descobrir, somos 7.000 médicos que fazem tratamentos com injetáveis e são 300.000 não médicos. Nossa, que loucura! Agora eu acho que aí vem a questão do desespero das pessoas de quererem ser jovens eternamente. Se tem 300.000 pessoas inabilitadas a cuidar da sua pele e você está se sujeitando a tratar com uma pessoa dessas, não responsabiliza depois quem está vendendo o produto, não. Responsabiliza quem tem coragem de dar sua carinha linda para uma pessoa dessa tratar. Pensa nisso. Pois é, e aí a questão é complicada porque a gente não pode falar que essas pessoas não podem fazer porque não existe uma lei. Que proíba. Então eu não Mas também posso não tem uma falar que permita, isso. por isso que eu falo que aí Pois é. vem do livre-arbítrio Sim, e da avaliação do paciente a quem ele vai se submeter, né? sim. Então é complicado, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma cirurgia, eu vou no cirurgião, eu não vou no açougueiro. Claro. Né? Mas existe isso aqui no Brasil. Uma coisa que eles argumentam é o seguinte, mas nos Estados Unidos, enfermeira faz isso. Entretanto, a formação lá é completamente diferente. A formação do enfermeiro, a formação do dentista biomédico lá é completamente diferente. E o que a gente está vendo hoje em dia? As pessoas estão entrando em outros cursos para se embrenharem nessa seara. Cursos online, às vezes. Muitas vezes cursos online. Nem prática, não tem, né? Fica só na teoria. Então, é briga de cachorro grande. Porque essa indústria, ela é extremamente poderosa. Sim. Para que eu vou vender só para 7.000? E esse pessoal, eles são incentivados a injetar muita quantidade. Uhum. E daí vem os casos que a gente olha e fala, mamãe me acode, né? E aí vem os influencers injetando essa quantidade de coisa e incentivando. E aí, acho que a gente vai chegando nessa resposta aí, né? Agora, para quem não cuidou, deixou passar batido. Para quem não tem coragem de tomar agulhada. Para quem não tem dinheiro, que tem uma galera aí que morre de vontade, mas não tem dinheiro de fazer. Tem alguma rotina de skincare, diurno, noturno, seja lá o que for, que você recomendasse, assim, que seja efetiva na medida do possível e acessível também, porque a gente sabe que produtos dermatológicos têm um custo muito alto e nem todo mundo pode arcar com eles, né? A gente brinca que vai no dermatologista, se prepara para a receita, porque é Nossa Senhora, né? Então, assim, tem alguma coisa... hoje a gente tem aí, tem até médicos popularizando receitas mais fáceis, mais simples, mais acessíveis e que devem ter alguma eficácia, não sei, não testei ainda, mentira, testei uma. Mas testei, mas também como eu não tenho disciplina, não posso avaliar. Remédio no vidro não faz efeito, né? Não, usa 2, 3 dias e quer que a olheira desapareça, né? Mas enfim, continua dormindo pouco, bebendo pouca água, aquelas coisas. Mas assim, tem alguma coisa
mais simples, mais fácil, acessível, que as pessoas possam se beneficiar? Tem sim, tem muita coisa que pode ser feita, né? Eu gosto muito do simples, assim, né? Eu não acho que precisa de muitas coisas. Então, assim, um sabonete, alguma coisa para poder higienizar bem a pele, né? De acordo com o seu tipo de pele. Não precisa ser nada muito caro. Lembrar que essa higiene não deve ser muito agressiva, né? Sabonete de rosto é de rosto, Sabonete né? de rosto é de rosto, né? Um hidratante, que aí vai ser adequado ao seu tipo de pele, à sua faixa etária também. Também não precisa ser nada muito exorbitante. Hoje a gente tem muita marca boa, né? E eu falo assim, quando a gente vai ler atrás a composição, quanto menos ingredientes tiver, melhor. Boa dica. Né? Quanto menos ingrediente tiver, melhor. E na parte de rejuvenescimento, de melhora de qualidade de pele e de prevenção de linhas, de sinais do tempo, não teve nada ainda que tenha superado os retinoides. Os retinoides são os derivados da vitamina A. Então, é uma grande família. Aí a gente tem alguns conhecidos. A gente tem, por exemplo, o próprio ácido retinóico, a tretinoína, o retinol, retinaldeído, o adapaleno. Então, são substâncias aí, retinol, retinaldeído, a gente vê muito em rótulos desses produtos que são vendidos aí, né? Tá muito em voga agora, retinol com ácido hialurônico, retinol com vitamina C, né? Então, essa família ainda é o que há de melhor em termos de prevenção e de melhora de qualidade de pele. Entretanto, a gente tem que tomar alguns cuidados com essa família, desses derivados da vitamina A. O primeiro cuidado é que se a gente usar esses retinoides por muito tempo consecutivo, 2, 3 meses ainda vai, né? 3 meses seguidos, mas 4 meses, 6 meses, 1 ano sem tirar férias, eles podem dar formação de vasinhos no rosto. Então, fica aquelas veiazinhas aparentes, que muitas vezes com a idade já vai aparecendo. Então, tem que tirar umas férias de vez em quando. Então, como é que faz? Usa 2, 3 meses, faz uma pausa, faz um rodízio, usa um outro ativo. Aí pode ser um ácido glicólico, por exemplo. Pode ser uma vitamina C, algum outro ácido. Depois volta a usar novamente 2, 3 meses, férias de novo. Um bom momento para poder usar esses retinoides é no inverno, porque eles não combinam muito com exposição solar. Tem que ser usado à noite. Então, os retinoides, eles desnaturam durante o dia. Lavar bem o rosto de manhã e tudo certo. O outro motivo pelo qual a gente deve fazer esses intervalos é que acontece com essa família um fenômeno chamado retinização. A pele, ela vai melhorando, melhorando, chega num ponto que ela acostuma. E ela para de melhorar. E aí, quando você faz esse intervalo e depois reinicia o uso, ela volta a melhorar. Então, essa família aí dos retinoides é uma boa coisa. E existem no mercado até medicamentos com derivados do ácido da vitamina A, que são mais baratos do que os de venda pronta. Para esses, você vai precisar da prescrição de um dermatologista. São mais potentes e mais baratos. O que acontece? Para poder prescrever alguns ativos, existe uma legislação. Então, até certa porcentagem, até certa concentração é de venda livre. Acima daquilo tem que ser prescrição. E existem alguns que são medicamentos mesmo. Esses só com prescrição. E uma boa opção também é uma vitamina C. A vitamina C, ela ajuda a hidratar. Ela é também antioxidante. E ela dá aquele ar de pele tratada. E na menopausa, como a gente perde também... Em forma de creme? Em forma ou de creme ou de sérum. Né? O pessoal fala muito assim, eu estou usando um sérum. O sérum, ele é só o veículo. Né? Então, eu posso ter uma vitamina C em sérum, que o sérum é uma água. Vai penetrar um pouco menos. Pra quem tem pele oleosa, tem aquela sensação de... Eu tinha isso, de... Eu não conseguia passar hidratante, parecia que eu estava sem ar, tinha tampado os meus poros. Aí eu aprendi a usar coisa em gel.
né? Isso. Seria mais ou menos mais líquido, né? Que aí Isso, não dá mais aquele líquido. abafamento na pele. Aquela Exatamente. São misturas de água em óleo, basicamente, né? Então, quanto mais óleo tem, mais vai se aproximando da pomada. Quanto menos óleo tem, mais você aproxima-se ali do gel, por exemplo. Esse creme nível que a gente tinha antigamente, que passava, ficava até sem ar, né? Pontes. Ficava até sem ar. Agora, doutora Adriana, verão tá aí, ó, batendo a porta. Algum conselho pra gente? Então, vamos lá, né? A exposição solar de acordo com o tipo de pele, né? Então, quem é branquinho, gente, não adianta querer ficar moreno, igual meu pai que tentava todo ano, porque não vai ficar moreno. Papai ficava 15 dias na praia e voltava Fica vermelho. pimentão. Exato, né? Eu, quando adolescente, vocês estavam comentando no começo, né? O chique era ir para Cabo Frio e voltar descascando. Esse que era o Não, chique aqui em Belo descascando Horizonte. Descascava Era. o rosto, Era o nariz chique. saía pele. Era muito Meu chique. Hoje a gente sabe que não pode, né? Filtro solar, assim, eu prefiro sempre indicar o uso de vestimenta, de chapéu, de óculos, filtros Camisetas com proteção. Filtro solar dá preferência aos filtros solares físicos, né? Que não tem. Acelerador de bronzeado é recomendado? Um bom acelerador é a cenoura, né? Ou a beterraba, mamão, são assim, vão te dar um Sempre de bronzeado dentro pra bonito, fora. vão te dar um bronzeado bonito, né? E mais saudável, né? Existem Na minha também adolescência tinha isso, a gente tomava suco de beterraba com cenoura e laranja. Exatamente. Pra praia, começava a tomar 15 dias antes. Isso mesmo, é uma prática melhor, né? Essas cabines de bronzeamento, graças a Deus, já foram banidas, né? Porque aquilo ali é como se você estivesse tomando um sol muito próximo da sua pele. Fora que a cor da pele ficava esquisitíssima. Pois é, não Laranja. fica natural, né? Não fica natural. Então, assim, tomar o sol aos poucos, respeitar. Porque, na verdade, o bronzear é uma resposta da pele a uma agressão que ela sofreu. Quando ela sofre, ela se sente ofendida, agredida, ela produz a melanina. Hoje a gente fala bronzear, antigamente falava queimar, né? Queimar. Era queimar. queimar. Era literalmente, exatamente. Olha isso como eu tô mesmo. queimada. Ué. Meu marido falava assim, se cru já é bom, imagina queimadinha. Gente, olha, Muito doutora bom. Adriana, foi maravilhoso essa conversa. Obrigada por ter vindo bater esse papo Eu com que a gente. agradeço. Super Foi- necessário. E eu sempre que tem esses assuntos, eu fico aqui pensando o que eu dou conta, o que eu não dou conta, porque eu sou mega cagona para procedimentos invasivos. Tinha coisa que eu queria fazer? Tem, mas eu ainda fico pensando. Eu sou do tipo que analisa muito antes de tomar coragem. Mas a gente hoje em dia tem as tecnologias, que são aparelhos que podem ser usados, que você não injeta nada, né? São procedimentos mais São conservadores. São. Eu gosto muito da combinação, né? Mas dá pra Não gente são fazer. tão rápidos, não tem um efeito tão Não. rápido, talvez, né? Não vão ter um efeito tão rápido. Você Milagroso, como todo mundo fica também querendo. não, eu sempre aviso. Falei assim, olha, a expectativa aqui de melhora é mais ou menos essa aqui. Você vai ficar satisfeito? Porque tem gente que não quer fazer cirurgia e que não quer fazer procedimento invasivo. Então, fala assim, olha, isso aqui eu consigo te trazer de resultado. Então, Né? enquanto ainda não dá pra botar uma cápsula de colágeno debaixo da língua, todo dia de manhã em jejum e esperar 30 minutos pra levantar, a gente vai fazendo o que dá, né? Ai. Isso Bom, mesmo. então, mais uma vez, super obrigada por todos esses esclarecimentos. Gente, e aí, gostaram? Compartilha com as pessoas, super importante essas informações. Mas, além de compartilhar, curte aqui, dá essa força pra gente, comenta. Se inscreve no canal, que é super importante pra nós. Exatamente. Olha, toda quarta-feira tem episódios novos às 19 horas no YouTube E no Spotify. e no Spotify. @o Nosso Papo a gente inventa. Não deixem de seguir a gente também no Instagram e no TikTok, @o Nosso Papo a gente inventa. É isso. Beijo! O nosso papo a gente inventa.